Boa noite. Um estudo feito por técnicos do Tesouro Nacional causa polêmica dentro do próprio governo. A pesquisa aponta que não falta dinheiro para a educação. O problema estaria na má gestão e nos desvios, que chegariam a 40% das verbas destinadas ao ensino. Nessa edição do Jornal da Cultura, vamos repercutir esses dados. E veja também outros assuntos importantes desta sexta-feira. Às vésperas da chegada do Papa Francisco, o governador do Rio de Janeiro recusa ajuda federal para segurança e combate ao vandalismo. Mineradora quer extrair ouro de jazida ao lado da usina de Belo Monte e aumenta a preocupação com danos ambientais. Prévia indica a queda da inflação este mês, mas preços nos supermercados assustam. Polícia do Texas liberta idosos mantidos em cativeiro em depósito de lixo. Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro exibe relíquias sagradas do Vaticano. Nossa bancada recebe o cientista político Carlos Novaes e o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. No site C+, você encontra a segunda tela, com informações adicionais dos temas tratados aqui. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cria comissão para investigar atos de vandalismo e afirma que não vai se mudar do Leblon, palco dos protestos violentos esta semana. Cabral recusou a ajuda federal e disse que as manifestações contam com apoio internacional. Pelo menos 25 estabelecimentos, entre lojas e bancos, foram danificados nos bairros do Leblon e de Ipanema durante o quebra-quebra que só terminou na madrugada de ontem. Dos 15 presos, apenas um continua detido por carregar na mochila explosivos e sinalizadores. 5 policiais militares ficaram feridos. Depois que a Secretaria de Segurança Pública do Estado admitiu que não sabe lidar com atos de vandalismo, o governador Sérgio Cabral decidiu criar uma comissão para investigar a violência nos protestos. As polícias civil e militar, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil vão participar do grupo. As manifestações têm se concentrado no Leblon, onde mora o governador. Hoje, ele garantiu que não tem intenções de sair de lá. Ele acrescentou que vai manter a programação prevista durante a visita do Papa Francisco, a partir de segunda-feira. O pontífice terá encontro com a presidente Dilma Rousseff no Palácio Guanabara, nas Laranjeiras. Que será uma honra para todos nós do Rio de Janeiro, não digo que será para mim, pessoalmente apenas, né? Nem para quem trabalha aqui no Palácio Guanabara, mas eu acho que para todos. O fato do Papa não vir com veículo blindado não é agradável para a segurança. Nós preferimos que ele tivesse vindo com seu papamóvel blindado. Um trabalho para identificar vândalos em meio a manifestantes já é feito pela Polícia Civil de Belo Horizonte. As imagens permitiram identificar 52 pessoas. A polícia pediu ajuda da população para localizar os suspeitos. Desde o início das manifestações, a capital mineira abriu 78 inquéritos e indiciou 59 pessoas por danos ao patrimônio público e privado. 33 menores foram apreendidos. Nesta sexta-feira também houve manifestações diante do Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. Algumas portas e janelas foram quebradas e a tropa de choque da PM reagiu usando bombas de gás lacrimogênio. Os protestos são contra a cobrança de pedágio na ponte que liga Vitória à Vila Velha. Uma coisa me chama a atenção, não sei se vocês concordam, no começo das manifestações a polícia agiu com extremo rigor e violência contra cartazes, faixas, e agora quando a gente vê esse tipo de ação com vandalismo e violência por parte dos manifestantes, há uma demora, né, na resposta policial, né? Como é que a gente consegue explicar? Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Sim, isso ocorreu e provavelmente porque houve, por parte da opinião pública, naquele momento, principalmente que as manifestações eram um tanto pacíficas, um repúdio a essa repressão policial com balas de borracha, outras bombas de efeito moral, etc., que deixaram os poderes, né, numa situação difícil frente a essa situação. E hoje nós temos o contrário, aparentemente há uma estratégia de tentativa de desgaste desses movimentos, especialmente aqueles mais localizados e mais violentos. Agora, o que me chamou a atenção aí na fala do militar, né, se eu não me engano, que deu a entrevista sobre a visita do Papa, imagino lá que o Papa e o seu primeiro escalão
deve estar num conflito pessoal muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer passar uma imagem de proximidade, talvez o momento exigisse uma cautela maior, né? E exatamente nesse limiar é que devem estar ocorrendo as decisões nesse campo. Uhum. O que você acha, Novaes? O Lacerda tocou num ponto aqui, ele falou da tentativa agora de desgastar esses movimentos. Eu já ouvi comentários de pessoas dizendo que a demora na polícia e deixar queimar é para esperar que a opinião pública, então, peça a chegada da polícia e a ação enérgica da polícia. Será que é isso? Pode ser. É muito difícil saber se há esse tipo de planejamento, esse tipo de intenção, né? Mas o fato é o seguinte, a polícia não reagir duramente é sempre bom. Quer dizer, eu não vejo motivo para que a gente queira que a polícia haja duramente. Senão nós vamos ficar esquizofrênicos. Quer dizer, uma hora vamos dizer uma coisa, outra hora vamos dizer outra, né? E a polícia não vai saber o que fazer. Não, o Estado tem que ter um comportamento, uma conduta. E acho extremamente positivo que o pessoal no Rio tenha dito que não sabe o que fazer. Eu acho que é um bom começo eles dizerem que não sabem o que fazer. E por que não sabem? Porque não sabem, inclusive, qual é a origem do problema que estão enfrentando. Porque se fossem gangues organizadas de bandidos, eles saberiam qual era a origem e saberiam atuar. Por que eles estão com dificuldade? Porque eles não sabem qual é a origem. Nós não sabemos qual é a origem. A origem última nós sabemos, são as contradições da vida brasileira, são as dificuldades da vida brasileira, são os contrastes, é a revolta da população com a corrupção, a revolta da população com o fato dos políticos estarem de costas para a sociedade. Mas, nos casos específicos em que acontecem certas cenas que a televisão então mostra e tal, e que gera uma indignação geral nas pessoas que estão fora, né? Em parte delas pelo menos, aí não se sabe. A grande dificuldade aí é saber a origem disso. E no Rio, por exemplo, a gente põe ali na mesma matéria 3 situações. Rio, Espírito Santo e Belo Horizonte. Espírito Santo é uma demanda muito clara. É um problema que está atingindo a população que usa um pedágio e tal. No Rio, a situação já é mais complexa, já tem uma visibilidade menor, a motivação. Então, na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer agora é observar, torcer para que a polícia não haja como agiu no começo, pelo contrário, que ela não faça isso, que ela entenda isso e estabeleça canais de diálogo com esse pessoal. Vamos tentar entender o que está acontecendo com eles. Isso aí. E um dos assuntos que, né, provocam esse tipo de manifestação é a educação, né? A situação da educação no país. O estudo publicado por funcionários da Secretaria do Tesouro Nacional aponta que o problema da educação no Brasil não é falta de recursos, e sim boa gestão. Mais informações com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. Boa noite, Aldo. Segundo o levantamento, a cada R$10 gastos com ensino fundamental no Brasil, pelo menos 4 são desperdiçados. De acordo com um estudo elaborado por analistas de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional, 4.900 cidades, que correspondem a 88% do país, destinaram 54 bilhões de reais por ano ao ensino fundamental entre 2007 e 2009. Quase 22 bilhões de reais, 40% do total, teriam sido desperdiçados ou por corrupção ou por ineficiência na administração. Este professor da USP discorda do levantamento, porque o estudo usa como base de comparação os números do IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica avalia os estudantes através das notas de leitura e matemática na Prova Brasil, além de taxas de aprovação. Evidentemente, aspectos muito importantes, mas eles não são os únicos que perpassam o currículo da escola. Portanto, considerar que toda a qualidade da escola se expresse nisso, do meu ponto de vista, é um equívoco. E para os autores do estudo, todos os gastos que de alguma maneira não levem a isso são questionáveis, a ponto de eles chamarem de desperdício. O professor justifica a necessidade de mais investimentos, mas alerta que gastos importantes podem ser considerados desperdício, segundo o estudo. Como, por exemplo, investimento na formação em arte, que aumenta a sensibilidade das crianças e não necessariamente se expressa, ou pelo menos imediatamente, no desempenho dos alunos nas provas. Ou ainda um outro aspecto que é bastante polêmico, mas o aumento do salário dos professores. O aumento do salário dos professores necessário para melhorar a vida dos professores. Não se traduz automaticamente e mecanicamente no aumento no desempenho. Em
nota, o Tesouro Nacional informou que o levantamento reflete as opiniões dos autores e não a do próprio órgão. E lembrou que uma portaria do governo impede que os funcionários responsáveis pelo estudo falem diretamente com a imprensa, sem o contato da assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Eu converso agora com Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. É uma rede formada por mais de 200 entidades. Daniel, boa noite. A gente tem aí no Senado o projeto de lei que propõe aumentar os repasses para a educação em até 10% pelos próximos 10 anos, 10% do PIB. Aí vem um levantamento que diz que não falta dinheiro, né? O que a gente tem é má gestão e desvios. A que conclusões se chega? Bom, em primeiro lugar, é preciso mesmo que o Brasil invista 10% do PIB em educação. Essa é uma medida necessária, inclusive, para resolver o assunto mais primordial para a educação brasileira, que é melhorar o salário dos professores. Os professores hoje ganham muito pouco no Brasil. O Brasil também investe muito pouco por aluno ao ano. Investe pouco, comparado com os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, o Brasil está bem abaixo da média, então precisa avançar. E o estudo faz inferências que não podem ser comprovadas, né? Ele compara municípios muito desiguais, municípios que têm dificuldades enormes de inclusão, ainda precisam incluir muitos alunos nas escolas, e esses municípios, por esse esforço de inclusão, têm um desempenho no IDEB que é inferior aos demais municípios que já têm redes mais resolvidas. Você questiona, inclusive, o próprio IDEB como critério. O IDEB ele tem problemas, né? Alguns pesquisadores já começam a mostrar que o IDEB ele não reflete efetivamente a qualidade da educação. Ele é uma prova, né? Ele parte da prova Brasil, que analisa português e matemática, vai incluir ciências agora, mas ele não considera, por exemplo, o número de alunos por turma, a carreira dos professores, grau de formação. Então o IDEB também é um instrumento frágil. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Cultura. Voltamos para o estúdio. Aldo. Obrigado, Luísa. Realmente, assim, não dá para dizer que o uso é eficaz e nem que não há desvios, mas também daí a dizer que o problema não é a falta de recursos, é uma distância muito grande, né? Assim, eu diria que se você analisar os gastos públicos de uma forma geral e dizer que é uma grande ineficiência, eu diria que a probabilidade desse raciocínio estar correto é muito grande, porque a gente sabe que o setor público é lento, existem vários problemas entre a destinação do recurso e seu efetivo uso, né? No caso específico, eu vejo aí 3 questões que são muito relevantes. Primeiro, se o estudo é da Secretaria do Tesouro e foi divulgado sem autor, tem que ser entendido, no meu ponto de vista, como algo institucional, quer dizer, da Secretaria do Tesouro. Bom, não é institucional, quem são os autores? Tem que se divulgar os autores, então, porque aí, o que é? Um texto para debate, é uma coisa que está aberta, vai ter um contraponto ou não, né? O segundo aspecto importante, quer dizer, eu não estou convicto de que você tem que destinar 10% para a educação. Porque a pergunta é, por que não 10% para a saúde, mais 10% não sei o que, daqui a pouco nós vamos chegar a um volume muito grande. Talvez a discussão que a gente tem que fazer, sim, é de recurso para a educação. Também entendo que remuneração é fundamental, há quem questione, né? A questão da remuneração dos professores, mas o problema é o seguinte, só vai atrair gente qualificada para dar aula em ensino fundamental se você remunerar bem essas pessoas, que são aquelas pessoas qualificadas. O segundo ponto importante dentro disso é que essas pessoas precisam ter tempo para se dedicar, para se aperfeiçoar. Se ele pegar 300 aulas por semana, ele não vai ter tempo de preparar a aula e se aperfeiçoar, e a qualidade dessa aula vai cair muito. Então, remuneração é um fator importante, né? Outro aspecto inerente a isso está na distribuição desses recursos. Quando a gente compara, não sei se a OCDE é um bom padrão de comparação, porque o Brasil não faz parte da OCDE e reúne os 24, 25 países considerados mais desenvolvidos, né? Então, talvez não seja um bom parâmetro. Mas, de qualquer forma, para efeito de comparação, acho que pode ser um dos aspectos, mas também nós temos que ver o quanto é destinado, por exemplo, para o ensino superior e para o ensino médio e fundamental, vamos dizer assim. E no Brasil há claramente uma distorção, a gente ainda gasta muito com o ensino superior. Bom, não deveríamos gastar, não sei isso, nós temos que ter outros parâmetros para avaliar e também concordo com algumas das avaliações que foram feitas nas entrevistas, que não pode ser só o IDEB como único indicador, você teria outros indicadores importantes. Mas na divulgação que foi feita não ficou claro como é que eles chegaram a esses 40% de recursos aí mal aplicados ou desviados, mas de qualquer forma acho que é preocupante isso, né? Eu acho que é um número muito grande. Embora eu concorde com o Lacerda de que é provável que haja problemas e embora eu concorde também que a gente não sabe quanto
Eu acho que 40% é um número absurdo. Seria evidente demais que tem muito problema se nós estivéssemos jogando 40% da verba da educação fora do sistema, de alguma forma, perdendo esse dinheiro. Não é isso. Isso, para mim, já levanta uma lebre de que esse estudo não é lá um estudo muito confiável. Não é? Agora, não está claro quais foram os parâmetros que eles usaram, salvo aqueles que apareceram aí de trivela, digamos assim, nas entrevistas. Não é? O que está se discutindo? Primeiro, o IDEB é para ver a proficiência dos alunos em português e matemática. Para isso, ele é muito bom. Ele mostra que os alunos brasileiros estão aquém do que deveriam estar em proficiências básicas, como em matemática e português. Agora, daí, extrapolar para outras conclusões, aí fica muito frágil, porque ele não foi feito, inclusive, para isso. Não é? Comparar com os países mais desenvolvidos é um parâmetro, não é? Mas é o que a matéria mostrou. Nós temos municípios que estão ainda integrando gente na escola. Ainda estão colocando para dentro do sistema gente que está fora do sistema. Então não dá para pretender que municípios estejam fazendo esse movimento ainda, possam dar para a escola com a qualidade, um conjunto de recursos que seria de esperar num país desenvolvido. Isso não dá para fazer. 10% para a educação. Não sei se é 10, 12 ou 9. Esse número, claro, é um pouco arbitrário. O que vem antes desse número? Um projeto. O que vem antes é uma visão de educação. É um bom diagnóstico do que nós estamos vivendo e do que nós precisamos para realmente dar um passo à frente. Isso aqui já foi falado outras vezes aqui. Nós não temos ainda um projeto claro, um diagnóstico claro. A distribuição dos recursos no Brasil, eu acho que nisso o governo acertou lá atrás, quer dizer, já vem de mais tempo, não é o governo Dilma, acho que tem que fazer as duas coisas, tem que levar o ensino superior e tem que levar o resto. Quer dizer, não dá para achar que o nosso ensino superior é grande demais em relação ao nosso ensino fundamental e médio. Nós precisamos de ensino superior, nós precisamos formar e nós temos que levar isso juntos. Muito bem. A seguir, estudantes de escola tradicional de Goiânia fazem clube da luta dentro do banheiro. E mais, preços em alta derrubam o movimento em restaurantes de São Paulo. A gente volta já.
Federação Nacional dos Médicos vai deixar as comissões no governo federal e os colegiados ligados ao Ministério da Saúde. A decisão é uma reação aos vetos do governo à lei do ato médico, que regulamenta a prática da medicina, e à medida provisória que criou o Mais Médicos. O programa vai distribuir médicos estrangeiros e brasileiros em cidades com carência nos serviços básicos de saúde. Ainda de acordo com a iniciativa, os formandos em medicina devem prestar 2 anos de serviços no SUS. A Federação Nacional dos Médicos também vai ajuizar ações para tentar suspender o programa Mais Médicos. Delegado Clemente Castiglione Júnior, chefe do setor de inteligência do Departamento de Narcóticos de São Paulo, foi libertado ontem à noite, depois de colaborar com o Ministério Público e com a Corregedoria nas investigações sobre o envolvimento de policiais com o tráfico de drogas. O delegado foi detido na última segunda-feira por suspeita de vazar informações sigilosas a traficantes. 15 alunos do ensino médio do colégio WR, um dos mais tradicionais de Goiânia, foram punidos por participar de um clube de lutas dentro do banheiro masculino. 6 estudantes foram expulsos e 9 suspensos. Um professor foi demitido. Um dos alunos denunciou os combates, que aconteciam há mais de 1 ano. As lutas se tornaram públicas depois da divulgação nas redes sociais. Senhores, a gente viu aí no começo desse giro de notícias essa decisão da Federação Nacional dos Médicos de sair dos grupos que, enfim, tentam discutir um pouco para que lado vai a política de saúde no país, né? Não é um pouco fechar a porta e deixar de lado a discussão? Ou talvez seja uma atitude para gerar um segundo momento de recomposição desse diálogo, né? Houve um desgaste com a medida tomada pelo governo, sem aparentemente ter uma discussão. Agora, sempre haverá um conflito entre o interesse corporativo e de alguns setores em relação ao interesse nacional. E eu não me refiro exclusivamente a essa questão, mas também há muita coisa que se vê em relação ao mercado financeiro, em relação à questão de tarifas, de energia elétrica, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo como não algo definitivo, provavelmente criar um fato para gerar um diálogo maior. Mas o Lacerda falou nessa questão um pouco mais corporativista, né? A gente vê essa questão em relação ao ato médico, quer dizer, os médicos estão de um lado e as outras categorias da saúde, enfim, né? Enfermeiros, as pessoas que fazem fonoaudiologia, todos, né, do outro lado, não contrariando essa questão, os vetos da presidente ao ato médico. É mais do que essa questão corporativa? Você acha que é só um interesse ali de mercado, hein? Eu acho que é fundamentalmente o interesse do mercado. E acho que o governo errou foi em não ouvir mais, mas não essas entidades só. Quer dizer, quando você permite que a situação se estruture de modo que tenha o Estado de um lado e essas entidades que estão aí também há muito tempo, que por sua vez, cuja representatividade muitas vezes é discutível, não é? A situação para impasses é muito clara quando o governo pretende realmente estabelecer mudanças. Por quê? Qualquer mudança vinda de cima para baixo, ela mexe em situações acomodadas. E essas entidades, elas, por definição, são representantes de situações acomodadas. O governo quer uma transformação, quer uma mudança, não é? E não fez o método mais razoável, que seria de ouvir, mas não ouvir essas entidades em si. A questão de trazer os médicos estrangeiros, ela põe problemas que não estão sendo falados. Que eu acho que o problema principal, e que aí a gente sente o corporativismo, né, que é a discussão que nós estamos fazendo aqui agora, o problema principal, na minha opinião, é de que trazer médicos de fora significa aumentar a ideia de que a ciência é que governa a situação a relação médico-paciente. Por quê? Porque a barreira da língua vai transformar essa relação numa relação ainda mais muda da parte do paciente. A anamnese, que é aquele momento em que o médico ouve o paciente, que tem o repertório da sua história, do seu corpo, dos seus sofrimentos, das suas dores, tem a memória da sua trajetória, digamos assim, clínica, vai ficar comprometida em nome do quê? De uma ciência que se aplica indistintamente sobre todo mundo que está doente, digamos, com aquela doença específica. E não é assim. Nós sabemos que a doença, ela aterriza no indivíduo, ela nasce no indivíduo, ele tem uma história. Ora, e ninguém fala disso. Ninguém está valorizando o fato de que a discrepância que vai haver entre
o exercício da ciência médica e a relação com o paciente. O paciente como porta-voz do sua própria dor. Que é fundamental, né? E é a base de toda a relação, deveria ser a base da relação médico-paciente. A grande questão que se coloca aí, que é a partir dessa necessidade, é qual a alternativa, né? Para aquele que não tem hoje acesso a esse serviço médico, né? Então, embora a vinda de um médico estrangeiro possa representar todas essas dificuldades, por outro lado, para aquele que não tem acesso a nenhum serviço de saúde, talvez seja uma alternativa. É claro que não resolve isso o problema você trazer só um médico estrangeiro e não dar a infraestrutura para ele. Né? Olha, prévia mostra que a inflação desacelera em julho, mas efeitos da alta dos preços têm assustado o consumidor. No supermercado, a reclamação é uma só. Cada semana a gente percebe que os preços aumentam, né? E eu vario o supermercado, tento fazer pesquisa de preço, mas não tem... Tudo que é de comida tá pesando muito no orçamento. O dinheiro não está sobrando, está faltando e está tudo muito mais caro mesmo. Entre todas as opções nas prateleiras, o alimento é o que mais tem pesado no bolso. Eu cortei alguns itens mais supérfluos e estou dando preferência para aquilo que é mais básico e usando a criatividade, né? Quando a dona de casa vem às compras, percebe que coloca a mesma quantidade de produtos no carrinho e paga mais por isso. Levar para casa hoje itens da cesta básica está 12% mais caro do que no ano passado. No período de um ano, a batata foi um dos produtos que mais registrou aumento, 86%. Entre junho de 2012 e o mês passado, o preço médio do quilo do tomate subiu 51%. Já a manteiga teve alta de 10%. E o quilo do pão aumentou 21% em um ano. Esta semana, a presidente Dilma Rousseff criticou os pessimistas e afirmou que a inflação vai desacelerar e fechar o ano sob controle. Hoje, o IBGE divulgou que a prévia do índice acumulou alta de 6,40% nos últimos 12 meses, permanecendo dentro do teto da meta do governo. A queda nas despesas com os transportes colaborou para o recuo, mas a crescente alta do dólar também tem pressionado a inflação. Tudo que a gente importa fica mais caro quando a nossa moeda está mais desvalorizada e o dólar está mais caro relativamente. Quando o preço está alto, reduzir o consumo pode ser a solução para preservar o orçamento doméstico. O efeito colateral é queda na atividade econômica do país. Essa queda na atividade econômica a gente no primeiro momento sente no varejo, depois ela passa para a indústria, que já não vem com um desempenho muito satisfatório. E num prazo um pouco mais elevado, a gente pode começar a ter realmente uma situação de desemprego. Neste mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou os juros básicos da economia para 8,5% ao ano, em uma tentativa de conter a escalada de preços. Nós temos que ter atitudes firmes de controle efetivamente fiscal e investir fortemente em tecnologia, para que a nossa infraestrutura como um todo tenha mais ganho de produtividade e a gente possa atender à necessidade de consumo da população sem gerar inflação, descontrole de preços. Olha, essa inflação nos alimentos que você viu aí, o aluguel dos pontos e até a onda de arrastões em restaurantes na cidade de São Paulo. Tudo isso fez com que o preço nos estabelecimentos aumentasse. Resultado, o movimento caiu 20%. Como muitos brasileiros, esses taxistas almoçam fora de casa e eles precisam desembolsar mais para fazer o mesmo prato de um ano atrás. Vamos supor, antes comer R$13, hoje se gasta 17, 18 reais, brincando. Fora bebida, né? Sim, os preços estão mais caros e não apenas por causa da inflação dos alimentos, que de janeiro a abril deste ano acumulou alta média de 3,45%. Pesam ainda outros aumentos, como o custo fixo do aluguel, que também é repassado para o consumidor. A conta salgada e a série de arrastões nos bares e restaurantes derrubou um movimento, principalmente em São Paulo. No primeiro semestre de 2013, a frequência caiu em 10% no país. A capital paulista registrou uma queda de 20% no movimento. Os empresários ainda não estão demitindo, mas segundo a Associação Nacional dos Restaurantes, novas contratações estão em risco. É um setor que emprega pessoas sem qualificação. Nós oferecemos a qualificação, né? Damos treinamento
E necessitamos realmente de ter a folha desonerada, porque o custo de mão de obra para restaurante está cada vez mais ficando impraticável. Com a crise no setor, os bares e os restaurantes estão adaptando os cardápios para segurar os preços para os consumidores. Este restaurante no centro de São Paulo, por exemplo, cortou pela metade o número de pratos com filé mignon. Antes eram 10 pratos com a carne, hoje são 4. Na cozinha, os ingredientes foram substituídos. Maminha, lagarto, tem uma série de coisas, dependendo do tipo de cocção, do tipo de tratamento que você dá para essa carne, você consegue um resultado tão satisfatório quanto. Para reduzir o impacto do faturamento em baixa, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo negocia com o governo federal a desoneração na folha de pagamentos. Nós temos uma carga tributária muito alta, que chega a cerca de 22%, e nós gostaríamos que fosse no máximo 2%. Mas o ministro Guido Mantega já falou que não vai mais desonerar coisa nenhuma, né? Assada, me ajuda a entender essa história. A presidente Dilma vem a público e diz: a inflação está sob controle, não é um problema. A gente vai no supermercado, vai no restaurante, o preço está subindo. Sim. Como é que você explica isso? Nós tivemos no Brasil um aumento muito grande da demanda na última década, não é no governo Dilma. Houve um aumento muito grande da demanda porque as pessoas passaram a ter mais emprego, mais renda, e com isso elas aumentam o gasto de alimentos, basicamente. Além disso, nós temos também alguns problemas localizados que ocorrem com, por exemplo, um tomate ou qualquer preço que dispare. Ele tem a ver muito com problemas de entre safra, né? E tem os problemas macroeconômicos, que a matéria, de certa forma, já abordou. Mas a questão é o seguinte, quer dizer, todos os países que estão passando pela transição demográfica, pela transação de estrutura de renda, como o Brasil, tem uma inflação elevada. O que eu estou dizendo é que isso não é justificativa para você ter inflação elevada e nem para você não fazer nada para combater a inflação. Você tem sim que combater a inflação, porque a inflação penaliza demais, especialmente a população de menor renda, né? Eu vou citar aqui um exemplo. A Índia, por exemplo, tem uma inflação que chegou a 12% ao ano, o dobro da brasileira, agora recuou um pouco para 9%. A média dos países em desenvolvimento é muito próxima à inflação brasileira. Além disso, no Brasil, nós temos problemas muito específicos nossos. Por exemplo, a indexação, que é o reajuste automático de preços, como tarifas, como pedágios, como aluguéis, né, que inclusive geraram, foram objeto aí das manifestações. E particularmente, né, na cidade de São Paulo, nos grandes centros, essa pressão sobre os preços de restaurantes, além desses fatores, eu tenho a impressão que há uma ganância muito grande dos estabelecimentos, porque grande parte do aumento que nós observamos, ele não se justifica pelo aumento do custo, né? Provavelmente é uma tentativa aí de aumentos de margem, o que afastou o consumidor. Então, a queda de 20%, que foi observado no primeiro semestre, segundo, que aí é uma pressão segundo a própria Associação dos Restaurantes, na verdade é o seguinte: o orçamento das pessoas é limitado, né? Então, o que as pessoas fazem é diminuir sua ida ao restaurante. E isso pode fazer com que os preços caiam? Isso inevitavelmente vai levar a um ajuste, né? Agora, por outro lado, existe um espaço muito grande para a melhora da produtividade no setor, com qualificação das pessoas, com menor desperdício, né? Que a gente vê que há muita sobra ainda de comida, né? Nos pratos, pelo tamanho dos pratos. Então, existe aí uma necessidade também dos estabelecimentos aprenderem a ganhar mais no volume do que tentar explorar demais aquele consumidor que está indo. Porque teve um outro fator importante aí, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, deslocou as famílias para a comida fora de casa. O deslocamento na cidade também é complicado. Então tudo isso aumentou muito a demanda e a oferta não cresceu na mesma proporção. Mas a gente está falando de um setor muito específico, que é o de alimentos, né? A inflação não é medida somente em cima dos alimentos. Agora, seja como for, os preços em geral vêm aumentando. Faz sentido, do ponto de vista político, continuar insistindo nessa retórica da inflação sob controle? Não, faz sentido sim, porque esse é o dever de quem é presidente da República, quer dizer, seria estranho... Mas o dever é controlar. Sim, mas seria estranho que a Dilma, por exemplo, viesse nos dizer que está fora de controle. Não, quer dizer, sim, mas anunciar medidas efetivas para controlar. Isso, e eles estão fazendo, quer dizer, os problemas que nós estamos enfrentando, quer dizer, não são problemas só nossos, né? Agora, o que é interessante de observar aí é que
imediatamente, quando há problemas nos setores, eles querem desoneração. Eles querem pagar menos impostos. Você viu que o sujeito quer passar de 20, 22 para 2. Bom, se todo mundo for fazer isso, como é que nós vamos financiar o setor público? Né? Por outro lado, eles disseram também ali, não, nós treinamos a mão de obra. Né? Treinam muito pouco. Na verdade, essa área dos restaurantes é uma área extremamente exploradora. Por quê? Eles dizem, nós damos o primeiro emprego. É isso, eles dão e ganham na rotatividade. Você vai sempre nos lugares, se você for ao mesmo restaurante periodicamente, você vai ver que tem sempre gente nova. Por quê? Eles vivem demitindo as pessoas, não é? Para justamente fugir dos impostos e fugir dos direitos trabalhistas. Não é? Então, a chorumela em torno dos impostos esconde aquilo que o Lacerda falou, que é ineficiência, e esconde ganância. E aí, ganância não é só nos alimentos. Quer dizer, não é só nos restaurantes, em outros setores também. Ou seja, está havendo no Brasil, na verdade, uma guerra também no sentido seguinte. Tem departamentos inteiros em certos ramos da atividade econômica que estão aí para estudar só o seguinte, quanto que a gente pode aumentar? Se você vai a um grande supermercado no Brasil, você observa o quê? Que às vezes tem um produto que eles põem lá em cima. Por quê? Eles estão fazendo teste de comportamento de consumidor. Eles estão vendo o seguinte, até onde eu posso aumentar que o camarada compra. Eles tem departamentos inteiros hoje especializados em fazer isso, ou seja, testar qual é o nível em que o consumidor aguenta para comprar as coisas. Ora, isso aí claramente ajuda a aumentar a inflação, né? Isso provoca a inflação e é uma medida inteiramente, digamos, especulativa, inteiramente artificial. E aí é fundamental que o consumidor mantenha ali o faro alerta para evitar esse tipo de mas é muito armadilha, estresse também. O que é terrível é que as pessoas estão voltando a viver uma situação que parecia ter ficado para trás. Você viu ali na matéria. As pessoas agora já estão começando a correr supermercado de novo. Só olha o tempo que as pessoas perdem com isso. Olha o estresse que é isso de ficar procurando preço em vários lugares e tal. Então, essa também é uma, digamos, uma exigência que se coloca sobre o consumidor, não é? Que é penosa, não é brincadeira. Agora, de qualquer forma, eu acho que o consumidor pode sim, em alguns casos, quando ficou muito claro que aquilo é especulativo, um determinado produto subindo 50%, 100%, e, se for possível, não consumir aquele produto. O que acontece nos restaurantes. O pessoal para de ir. Mas tem produtos que a pessoa não pode parar de consumir, que são os produtos da cesta básica. Sim. E aí começa essa peregrinação, que é um negócio muito penoso, que é algo que é realmente muito injusto com as pessoas. Naquilo que é possível substituir, né, você vai provocar uma queda, né, do preço se ninguém comprar, né? A gente segue aqui. Veja, daqui a pouco saem os preços dos ingressos da Copa e as vendas começam no mês que vem. E mais, mineradora quer explorar jazida de ouro ao lado da usina de Belo Monte, no Pará. A gente volta já.
A FIFA divulgou os preços dos ingressos para os jogos da Copa do ano que vem. E cumpriu a palavra, hein? Os preços serão os mais baratos dos últimos mundiais. O ingresso mais barato vai custar R$ 60, com direito a meia entrada no preço de R$ 30, valor mais baixo do que o mínimo praticado na Copa da África do Sul, R$ 31,50. Esses bilhetes serão vendidos apenas para torcedores brasileiros e na categoria 4, o setor mais popular das arenas. A FIFA vai destinar 400 mil ingressos dos lotes mais baratos para todos os jogos da primeira fase, exceto para a partida de abertura, que terá preços maiores. Para o torcedor brasileiro, a entrada mais cara será de R$ 1.980, preço válido para a partida final da Copa na categoria 1 do Estádio do Maracanã. No jogo final, o ingresso mais barato para o público brasileiro vai custar R$ 330, com meia entrada a R$ 165. Agora uma notícia que preocupa do ponto de vista ambiental. A usina de Belo Monte não é mais a única obra polêmica do rio Xingu. Apenas 14 quilômetros da barragem, um mega projeto de extração de ouro da empresa canadense Belusan está em fase avançada de licenciamento ambiental e quase pronto para operar. A página da empresa na internet explica que será o maior projeto de extração de ouro do Brasil. A Belusan pertence ao grupo canadense Forbes e Manhattan e tem registro na Bolsa de Valores de Toronto para captação de investimentos. Segundo a empresa, o projeto, chamado Volta Grande, fica nas margens do rio Xingu, no trecho logo abaixo da barragem da hidrelétrica de Belo Monte. A mineração será feita a céu aberto, porque a jazida fica próxima à superfície. Os números do projeto são grandiosos. O investimento total previsto é de mais de $1 bilhão. Inicialmente estão sendo investidos 760 milhões de reais. A produção média será de cerca de 4,5 toneladas de ouro por ano, o que significa um faturamento anual de 550 milhões de reais. Segundo a empresa, em 12 anos de exploração, a mina vai produzir 50 toneladas de ouro. Para isso, serão retirados da terra e processados quase 40 milhões de toneladas de minério, que contém porcentagens de ouro no interior. A empresa informa que usará explosivos, mas garante que, apesar da proximidade, não haverá perigo para a barragem de Belo Monte. Mas assim como aconteceu com a própria usina, a mineração da Belusan começa a atrair uma nova polêmica para a região. O licenciamento ambiental está sendo conduzido pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará. A análise ainda não foi concluída, mas um estudo preliminar já aprovou o empreendimento. Segundo a secretaria, o projeto vai beneficiar a população da área, que é muito pobre e sobrevive da exploração de garimpos ilegais. Já a FUNAI não concorda e pede que o processo de licenciamento seja suspenso e passe do Estado para o IBAMA. O órgão reclama que não foi consultado pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará. Diz que os estudos ainda são insuficientes para a avaliação dos impactos sobre as comunidades indígenas da região. Segundo a FUNAI, há possibilidade de impactos a pelo menos 2 áreas indígenas. A empresa Belusan se defende e afirma que as comunidades indígenas estão a mais de 10 quilômetros de distância do empreendimento e que, de acordo com a legislação brasileira, nesse caso, não é necessária consulta à FUNAI. Na região, ainda moram 250 famílias que serão realocadas. Outro órgão que está contra é o Ministério Público Federal do Pará, que defende a reavaliação do projeto ambiental da mineradora. Em fevereiro, recomendou ao governo do Pará que nenhuma licença seja concedida sem a concordância da FUNAI e sem que os impactos para a usina de Belo Monte e para a vazão do rio Xingu sejam reavaliados. Entidades da sociedade civil, como o Instituto Socioambiental, também estão se mobilizando contra o projeto da Belusan. Eles querem liberar a mineração ao lado da região de Belo Monte, sem ter certeza de como vai estar o ambiente quando a própria mineração estiver operando. Então, um projeto desse porte deveria ter certeza sobre quais vão ser os impactos e qual vai ser o estado do meio ambiente ali. Novaes, você viajou para lá, conhece aquela região. Há um conflito de interesse quando você deixa a Secretaria Ambiental do Estado, que justificou, como diz a reportagem, né, que aquilo vai trazer desenvolvimento para uma região pobre, autorizar um projeto tão polêmico como esse? Veja, nós aqui temos tantos problemas que é difícil escalonar.
Em primeiro lugar, nós estamos vendo o resultado do que foi a mudança no Código Florestal. Porque agora os estados têm autonomia para licenciar projetos desse tipo. Ora, os estados são muito mais vulneráveis às pressões dos grandes interesses, né? Mas não é só isso. Esse exemplo, você veja que ela está entre as comunidades indígenas, que estão mais abaixo do rio, naquele caso ali, mais acima, logo acima da Volta Grande está a barragem e no meio está esse projeto. O projeto de Tapajós, que estão correndo com ele a toque de caixa, com as novas normas do Código Florestal, o que eles dizem? Ah, não, nós vamos fazer só a usina, sem cidade em volta. A prova de que isso é impossível está aí. Por quê? Porque essas usinas são feitas e, imediatamente, vários grupos de interesse começam a implantar projetos que são o quê? Grandes demandantes de energia elétrica. Um projeto como esse demanda muita energia elétrica. Então, a presença da usina atrai grandes projetos que, por sua vez, têm grandes impactos. Eles dizem, ah, não, estamos mais a 10 quilômetros. Convenhamos, 10 quilômetros parece muita coisa se você tiver que percorrê-los de joelho, né? Mas 10 quilômetros do ponto de vista ambiental não são nada. Para um país com as dimensões do Brasil... Está do lado das aldeias. Quer dizer, eu estive lá, naveguei no Rio Xingu, na Volta Grande, fui àquelas aldeias que mostraram ali nas duas, né, que estão dos dois lados do Rio Xingu. O que acontece? Vão usar explosivos de alta potência. Aí dizem-se, qual é a preocupação? Não vai afetar a barragem, só faltava, né? Trincar a barragem. Não, vai afetar a ecologia local, principalmente os peixes, porque os cardumes vão sentir o impacto das explosões, como ocorreu em Tucuruí, né? As explosões acabaram com várias espécies de peixe, alteraram completamente o regime do rio. Numa mineradora que vai ficar anos, não é só a construção da usina, agora, porque também tem explosivos, está estourando rochas e tal, né? Quem sabe como é que Belo Monte está sendo feito, o lago está sendo aprofundado artificialmente como na base de explosões. As explosões para retirar o ouro vão afetar, mas sem dúvida, de cara, e não se falou uma linha sobre isso, de cara vão afetar o regime, porque o peixe é muito sensível a qualquer impacto desse tipo na água, ele sente na hora e evita o local. Além disso, as comunidades indígenas que estão abaixo, elas se abastecem e vão ao médico e tudo mais, aonde? Em Altamira, que está acima. Já há um problema sério hoje para resolver, que é a passagem dos pequenos barcos galgarem a barragem, que até agora eles não chegaram a uma tecnologia, hein? Já estão fazendo e não sabem que tecnologia vão usar. Por quê? Porque os testes que fizeram destruíram os barcos, as medidas que eles tinham adotado. Com uma mineradora atuando agora, com explosivos, caminhões de grande porte, tudo mais que você imaginar, entre as aldeias e Altamira, como é que vai ficar a navegabilidade desse rio? Lacerda, você queria comentar também? Sim, além desses aspectos, nós temos tantos problemas, né, envolvendo isso daí, porque claramente você está comprometendo a biodiversidade local, por todos esses aspectos foram lembrados, e lembrando o seguinte, que a grande discussão e o atraso de Belo Monte significou um custo para nós, porque se você não gera energia elétrica, você tem que gerá-la nas térmicas, que tem um impacto ambiental muito maior, né? E houve toda essa polêmica ao longo de 2 décadas. E agora a gente vê um projeto dessa natureza sem, inclusive, a discussão dos impactos ambientais. E tem um outro aspecto aí muito relevante, que é o problema regulatório do pagamento de uma riqueza mineral que é propriedade da nação brasileira, né? Existe uma discussão no Congresso sobre a regulação do pagamento de royalties sobre minérios e me parece uma forma muito apressada da forma como a coisa está sendo conduzida por esse aspecto e também pelo aspecto ambiental envolvido, né? Bem. E olha, depois da morte de 23 crianças por contaminação de pesticidas, diretores de escolas indianas terão que provar a merenda antes dos alunos. A decisão foi imposta pelo Departamento de Educação indiano. Os diretores e responsáveis devem mostrar para as crianças que a comida não está contaminada. A medida foi anunciada no mesmo dia em que outros 20 alunos se sentiram mal por causa da merenda escolar. Houve protestos.
Nos Estados Unidos foram divulgadas as fotos do momento da captura do checheno Johar Tsarnaev, acusado de cúmplice no atentado à Maratona de Boston. Um sargento vazou as imagens em resposta à revista Rolling Stone, que colocou na capa o rapaz de 17 anos como um astro do rock. Em Washington, o presidente Barack Obama defendeu a revisão das leis de autodefesa na Flórida. A declaração foi feita depois de quase uma semana de protestos contra a absolvição de George Zimmerman, o segurança que matou o adolescente Trayvon Martin desarmado. Durante o pronunciamento, Obama disse que a vítima poderia ser ele, há 35 anos. No Texas, 8 pessoas, algumas com problemas mentais, foram encontradas em um cativeiro. Uma denúncia anônima levou ao local. A polícia acredita que o grupo recebia bebida e cigarros. Em troca, eles entregavam o cartão do Seguro Social. O dinheiro era sacado pelos proprietários da casa. Na Jordânia, o secretário americano de Estado John Kerry anunciou que os governos israelense e palestino vão retomar a negociação de paz, paralisada desde 2010. Nos próximos dias deve acontecer um encontro em Washington. E a seguir, exposição no Rio de Janeiro mostra relíquias sagradas do Brasil e do Vaticano. A gente volta já. A viagem do Papa Francisco ao Rio de Janeiro traz 2 exposições de arte sacra à cidade. No Museu Nacional de Belas Artes estão em cartaz A Herança do Sagrado, obras-primas do Vaticano, e oratórios relíquias do barroco brasileiro. Veja aí. Os oratórios chegaram ao Brasil com os descobridores portugueses. Em geral, feitos em madeira, guardam imagens de santos, relíquias, símbolos da religiosidade. Fazem parte de nossa cultura e retratam o período do barroco brasileiro entre o fim do século XVII e o início do século XVIII.
O oratório funcionava como um pequeno altar. Quando aparecia um padre, abria-se o oratório, enfeitava-se o oratório e diante dele eram todos os casamentos, todos os batizados, todas as primeiras comunhões. 55 oratórios estão expostos no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio. A maioria vem de Minas Gerais. Este, com a imagem de Nossa Senhora do Rosário, ficou no quarto do Papa João Paulo II na visita que ele fez ao país em 1997. Um outro tesouro da arte sacra está ao alcance do público. A mostra é trazida pelo Vaticano e por outros museus italianos, a herança do sagrado. São 105 peças dos séculos III até o XX que formam a principal atração cultural da Jornada Mundial da Juventude. O curador da mostra diz que quem vier ao museu vai poder acompanhar um curso avançado de arte italiana, já que os maiores artistas gênios do Barroco e do Renascimento estão reunidos. Tiziano, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Os visitantes podem ver a cópia da famosa Pietà de Michelangelo, a única escultura assinada pelo artista. A original, de 1495, foi danificada a marteladas. A relíquia de prata guardou a cabeça de São Sebastião. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é retratada com a pele branca. De todas as peças expostas, uma das que mais chamam a atenção é essa, o Mandilhão de Edessa, feita entre os séculos III e IV e que traz uma das mais antigas representações do rosto de Jesus Cristo. A imagem que apareceu num tecido foi transferida para madeira e ganhou muitas versões. Só restam 2 cópias, esta que fica na sacristia do Papa Francisco no Vaticano e outra em Gênova. Um programa para amantes da arte, independentemente de religião. Senhores, antes de terminar rapidinho, qual é a expectativa de vocês para a visita do Papa, hein? Eu acho que é um momento importante, né, para o Brasil e essa visão humanística, né, que ele como maior autoridade da Igreja Católica tem passado e a mensagem de que é preciso, para além das orações e da reflexão e para ações práticas humanitárias, me pareceu uma postura muito interessante. E uma notícia importante que surgiu hoje, ainda não confirmada, mas em que Dom Cláudio Umes ocuparia um papel relevante em Roma, né, sendo uma espécie de braço direito desse Papa, né, que pode ser para o Brasil também algo interessante, né, ter lá uma pessoa desse calibre, né, e com essa tradição aqui para o Brasil, não? Não vai? Eu não tenho nenhuma expectativa, não. Acho que é um evento da Igreja Católica. O país é majoritariamente católico, mas o catolicismo aqui está perdendo terreno. Né? E acho que o Papa está fazendo um esforço enorme, político, para contornar os problemas que a Igreja tem enfrentado, né? Mas ele vai precisar de muito mais do que pregação moral e tal para fazer isso, porque esses valores estão muito esgarçados e especialmente quando não tem vínculo com a base material. A ideia dele se expor, por exemplo, a riscos e tal, para dar essa impressão de proximidade, essa é uma atitude meramente política, né? O Papa está sentindo que a Igreja está perdendo legitimidade, que a Igreja já não tem o lugar que tinha, né? E uma das missões dele é tentar recuperar isso. É uma missão muito difícil. Eu acho que a religiosidade em si vai diminuir com o tempo. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês hoje. Um bom final de semana. E o nosso Boa Noite de hoje alerta as populações do Sul e do Sudeste para o frio intenso a partir deste final de semana. Algumas cidades do Rio Grande do Sul já estão enfrentando temperaturas abaixo de 0 e é grande a possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. Essa massa polar chegou ao Sudeste e São Paulo poderá ter o dia mais gelado dos últimos 15 anos. Até amanhã. Dia frio, um bom lugar para ler um livro. E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. E o pensamento lá em você, e tudo me divide.